Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre... livros! E eu listei aqui uns livros focados pra galera de tecnologia, pra galera de programação. Eu não li todos os livros, mas a Lívia vai me acompanhar e ela leu, a gente fez uma somatória. E cara, tem uma surpresa aí no final, que é uma biografia de um cara muito grande na programação, muito grande na tecnologia, que eu tenho certeza que você não sabe a história desse cara. E é um cara que, mano, ele é gigantesco. Então, mano, essa biografia mudou a minha vida. E foi uma das primeiras que eu li quando eu tava na minha rotina, na minha vontade de querer ser um programador. E se inscreva nesse canal. Curte, deixe seu comentário, deixa a indicação de um livro que você acha muito bom também. Legal, deixa aqui uma indicação do livro que você acha muito bom. E, rapaziada, a gente começou esse canal recentemente, então é por isso que eu preciso que vocês se inscrevam para esse conteúdo chegar para mais gente e aparecer para você de novo. E mais um aviso, se você queria ficar com a Lívia agora namora, tá bom? Editor, toca alguma coisa aí. E nós não trouxemos livros chatos de programação. É, porque a galera, eu acho que entra nesse vídeo aqui achando... Clean Code é o livro mais clássico de programação. A gente vai falar desses vídeos? Não. Chatos, livros? Né? Não, chato. Não, a gente não vai falar. A gente vai falar de livro, o que o programador mais precisa ter? Foco. Concentração. Não é? Exatamente. Então assim, se uma pessoa quer ter sucesso na programação, se uma pessoa quer ter sucesso na tecnologia, ela precisa de foco. Livro número 1, que eu falaria aqui hoje, a gente vai trocar também essa, porque a Lívia me ajuda nos conteúdos, e ela é uma menina muito esforçada em vários setores, ela trabalha comigo faz tempo, então ela pode falar de tecnologia, ela conhece muitos programadores também, então ela sabe muito bem. O namoradinho dela, a Lívia tá namorando, tá galera? A Lívia tá namorando, resultado, se vocês querem, a Lívia, ela tem dono agora, ele é um programador, tá? Então ela consegue falar bem desse assunto. Número 1, Hábitos Atômicos, é um livro que é voltado para foco. Então, por isso que eu falei, né? A programação, ela exige muito foco, ela exige muita concentração. Então, você ser uma pessoa dispersa não vai ser nada bom para você que quer ter uma carreira como programador, porque realmente é você dentro de uma tela resolvendo problemas e cada vez vai ficar mais difícil, não é? E até porque mesmo que você seja um programador muito bom, que consegue resolver todos os bugs, se você não conseguir trabalhar a sua concentração, o seu foco, você vai desperdiçar o seu talento. Isso para então, todas as áreas também, né? Exatamente. Até porque por conta, não só a programação, mas hoje na geração que a gente vive hoje, a gente recebe muitos estímulos da internet. Então, por exemplo, se você não se organizar, não ler, não focar, não vai adiantar nada. E o Hábitos Atômicos, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre como você dividir bem o seu tempo, como você adquirir um hábito novo. Por exemplo, um hábito saudável para você. Quer ver um hábito que a gente está adquirindo? Jogar xadrez. Jogar xadrez é muito positivo para a nossa concentração e para os nossos desafios. Então, mas é algo que a gente vai desenvolvendo, né? Não é do dia para noite que pá. Sim, lógico. Melhor em xadrez. E, é um e o livro é muito bom por conta disso. Por quê? Porque ele explica certinho como você consegue adquirir um hábito bom. Porque, na verdade, para você adquirir um hábito bom, você tem que matar um hábito ruim. Sim. Pode ter certeza que na sua vida, se você listar, você vai ver vários hábitos que você não gostaria de ter. E você ter esse livro como um auxiliar, cara, esse livro é best-seller, tá? Então, você pegar isso e conseguir ver como um instrumento, né, onde você consegue tirar todos esses hábitos ruins e colocar os hábitos bons no lugar, vai fazer total diferença. E o segundo livro que a gente separou. A gente separou para vocês alguns livros, né, galera? Então Isso. A Lívia vai falar do segundo. Fala o segundo. O segundo é A Única Coisa. Ele é um livro muito bom porque, como o Herbert já comentou, a gente está agora numa geração cheia de distrações, né? Eu não li esse livro. Você leu? Li. Dá uma contextualizada para nós também. Então, o que ele traz é que, no final das contas, tudo que importa é somente uma coisa. Então, o livro inteiro, ele se baseia em como a gente chegar nessa única coisa, entendeu? Então, digamos que hoje você tem uma lista de coisas para fazer. No dia de hoje. Só que tem uma única coisa que ela é a mais importante, entendeu? E assim você consegue alcançar melhor os seus objetivos do que ter uma lista com 10 coisas pra fazer e você faz as 10 meia boca e daí você não chega em lugar nenhum, entendeu? Eu acho que até a gente estava fazendo uma reunião do nosso time, porque a gente tem uma empresa de serviço, né? E ela participa disso também. A gente está fazendo uma parte do marketing aqui porque faz sentido, mas eu estava fazendo uma tarefa e até um dia você me corrigiu nela. Você falou assim, ó, Herbert, não tem mais do que uma coisa urgente.
Porque não pode ter mais do que 2 coisas urgentes na sua vida. O que é urgente, você tem que fazer naquela hora. Então, às vezes, as pessoas, eu era muito assim, ficava nessa mania de tipo assim, ó, não, isso é urgente. Não, mas isso é urgente. Isso é um monte... Pra quem presta serviço, sabe, o cliente começa a gritar, não, isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente. E tudo. E não é nada urgente, na verdade. Se você for ver na ponta do lápis mesmo, não tem nada urgente. Então, por exemplo, um programador, cara, vou fazer essa tarefa aqui. Cara, não pode ter certeza que, mano, é 0,001 das coisas que você vai fazer que são realmente urgentes. Sim. Então, casa muito com o que você está falando, de única Exatamente. coisa, né? É essa ideia mesmo do livro. E ele traz tanto numa visão do seu dia, mas a longo prazo. Porque se você não fizer o que é mais importante no dia de hoje, você não vai conseguir atingir o que você acha que é mais importante para você daqui a 5 anos, por exemplo, entendeu? Então, é essa... eliminar as distrações e focar no que realmente importa e que faz sentido pra você. Então é um livro muito bom que eu recomendo. Ele é um livro grande? Não, curtinho. Quantas páginas, mais ou menos? Eu acho que umas 200, 300, eu acho. Porque Os Hábitos Atômicos também, ele é um livro curto, tá? Não é livro de 1000 páginas aqui não, velho. Ninguém lê mais livro de 1000 páginas. Mais ou menos... mais ou menos isso. Assim, Esse livro é do Bruno Perini, tá, galera? Ele é um livro muito bom. Eu curti muito esse livro aqui de Em Nome do Povo, mas não tem nada a ver, tá? Eu só trouxe pra... porque sim, mas não tem nada a ver com o que a gente vai falar. Mas é um livro muito bom, de qualquer forma. Cara, livro número 3 que eu falaria pra vocês. Ele tem a ver com foco? Ele até tem, mas ele é uma história, tá? Uma biografia de um cara muito importante no ramo da tecnologia e todo mundo que gosta de programação deveria ler esse livro. Dessa vez é um livro longo. Eu falei que não ia falar de livro longo, mas a gente tava batendo um papo aqui, eu achei que faz sentido falar sobre ele. Não é livro de 1000 páginas aqui não, velho. Ninguém lê mais livro de 1000 páginas. Que é a biografia do Steve Jobs. Ela é escrita pelo... se eu não me recordo, editor, você bota na tela aí, é o Walter Isaacson. Acertou, miserável. Que foi o mesmo cara que escreveu a biografia do Da Vinci, do Einstein, do Elon Musk. Ele só pega cara foda pra fazer a biografia. Então esse livro do Steve Jobs é muito bom e eu vou explicar por quê. O Jobs não era um cara de técnica. O Jobs não era um cara... Você sabia que o Steve Jobs não era programador? Não. Ele não era programador. Sabia, Vitinho? Não. O Steve Jobs, tô falando sério, o Steve Jobs não era programador. O Steve Jobs se uniu a um programador. Mas ele entendia muito de TI, ele conseguia conversar com os programadores, mas ele não era dev. Não programava. A main skill dele era qual? Design. Por isso que os detalhes da Apple são os mais bonitos que tem. Porque ele é designer. Porque ele é designer. Ele não é formado, mas ele curtia design. Visual. Exato. Ele curtia cores, ele curtia fonte, até que tem uma passagem do livro que ele manda embora uma equipe, porque ele chega, cara, muito louco. Ele chega e fala assim, ó, não vai ter mais CPU. CPU é a caixa que fica... Sim, e daí ele fala assim, ó, não vai ter mais CPU, a CPU fica dentro da tela. Aí todo mundo assim, mano, é impossível, ninguém fez, ninguém fez. Aí ele vira e fala, daquele jeitão dele. Pega suas coisas e saia daqui. Como você já era. O que você vai fazer? Vai me demitir? Não! Eu já demiti você! Alguém mais aqui não acredita? Por que ainda está aqui? Aí, tipo, ele manda todo mundo embora. Aí todo mundo fica. Aí, pá. Steve, ele é nosso melhor programador na divisão. Ele é o melhor programador que não se preocupa com a nossa filosofia. Porque ele era, tipo, visionário. Sim. Tá ligado? Enfim, a biografia e a história desse homem é fantástica. Eu li o livro dele, foi um dos primeiros livros que eu li na época que eu tava querendo, tipo, se tornar um leitor melhor. É um livro relativamente longo, mas eu sou fã do cara. Inclusive, tem um quadro meu, já tira foto disso aí. Tem um quadro dele no meu escritório, porque eu curto muito ele. Então, assim, o Jobs é uma referência pra mim demais e deveria ser pra você também que quer se tornar um programador, apesar dele não ser um dev. Mas ele tá no segmento, é a referência, né? Pelo amor de Deus. O cara morreu e ainda a empresa mais valiosa de todas, até um tempo atrás, era o iPhone. Todo mundo usa, né? Sim. E até que o Windows copiou ele, né? Você sabia? Ele é tretado com o Bill Gates, os caras nasceram no mesmo ano. Porque... Ó, todo mundo dando um monte de spoiler aqui. Mas ele nasce no mesmo ano do Bill Gates, o Jobs, e eles tretam porque eles foram numa apresentação, o Jobs cria o Macintosh antes do Windows, e aí logo em seguida ele lança o Windows. Daí já... Porque qual que era a teoria do... Eu já tô falando do cara pra caramba. Para tudo aí! Só pra concluir. Qual era a teoria do Jobs? O software e o hardware andam juntos. Por isso que o sistema da Apple só funciona na Apple. Sim. O Windows, na cabeça do Bill Gates, ele vendia separado. Então por isso que você consegue fazer o download de Windows em qualquer computador. O do Mac não. O do Mac só roda no do Mac. Entendeu?
Então, enfim, é legal demais, então recomendo demais. Estudem, leiam esse livro, porque é um livro show de bola. Eu acho que é bom essa questão de ser uma biografia, independente da pessoa que escolher, né? Porque dá um respiro nesses livros de autoajuda e te mantém muito mais inspirado do que um livro de autoajuda ali que vai dar meio que o passo a passo ali pra você se desenvolver como pessoa. Então, acho muito interessante ter na sua lista uma biografia. Show. E o número 4 é o livro Roube como um Artista. Ele não tá completamente Encostei meu carro. Ele não tá completamente relacionado com o mundo de programação, mas ele é muito importante para quem trabalha com ideias e realmente vocês têm que ter criatividade para resolver problemas, não é? Na verdade, eu também quero falar sobre isso. Eu também não li o Roube como Artista, mas tá na minha lista. Tô pegando o título e aplicando, tipo, basicamente. O programador, muitas vezes, ele não constrói o código que ele faz. Ele copia. Ele copia. Exatamente. Eu acho que o livro é sobre isso? Ele fala sobre isso, sobre essa questão da criatividade. Que pra você ser criativo, você não precisa ficar tentando inovar, inventar um monte de coisa mirabolante, algo completamente autêntico, porque isso não existe. Sim. Tudo é uma questão de adaptação, reorganização de algo que já existe, entendeu? Então é bem o que você falou, tipo, só que nisso a gente precisa buscar referências e a gente tem que inovar a partir de algo que já existe. Porque às vezes não adianta você pegar um código pronto e não ter um diferencial, entendeu? Sim. Então, esse livro do Roube como Artista, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão não de copiar, mas de transmitir de outras maneiras e trabalha com a criatividade também, né? O que casa com o livro passado, que o Windows é uma cópia. Sim. Exatamente. Então, tem que roubar como artista. Cara, isso é tão bizarro que tem uma discussão, já voltando pro livro passado, porque eu, cara, sou apaixonado. Você gosta, mas né? tem ligação com esse, que o Jobs olha pro Bill Gates e fala assim, ó, você é um merda, você não é nada criativo e a única coisa que você faz é copiar as coisas que eu faço. Só que ele passou. Exatamente. Ele passou. Na época que o Jobs era vivo, o Bill Gates era o cara mais rico do mundo. Com as ideias do Jobs. Exatamente. Então, você acaba perdendo se você não acompanhar o ritmo. Sim. Não acabar copiando e inovando. Fica de lição. Rapaziada, é isso. Se você gostou, deixa o like, deixa a indicação de um livro também. Comenta, compartilha. Esse canal como que era o discurso? Sim. É isso aí. É isso aí. É um Se inscreve. Se inscreve. Não, se inscreve. E é isso. É isso. Demorou? Até o próximo.